É algo inédito na história das relações internacionais. Esta realização é o fruto magnífico da inteligência e da vontade de dois pueblos amigos. Uma obra da diplomacia de dois países que vai transformar a cidade de Foz do Iguaçu e toda a região. Bom, como eu falei, minha família chegou aqui em 1959, então nós tivemos vários momentos, mas um momento assim mais emocionante, um momento mais vivo da história que nós vivemos foi quando iniciou-se a construção dessa grande obra e nós víamos pessoas de todas as nacionalidades, de todos os rincões do Brasil, né, vindo aqui com teodolitos, vindo com equipamentos, com grandes carros, pessoas assim com botas bem preparadas contra a mordida de cobra, chapéus grandes. Era uma incógnita, né? Ninguém tinha esse conhecimento exato do que seria feito. Muitas pessoas achavam que era para verificar se existia outro planeta, ou extraterrestres, ou enfim, pessoas que era muito equipamento, então isso nos dava assim uma imaginação de que seria algo diferente. Na época, né, Foz do Iguaçu, nos anos 60, sem dúvida nenhuma, nós tínhamos 3 autoridades aqui na nossa cidade. Essas 3 autoridades aí que estavam sempre frente a toda a comunidade. Um era o sargento do batalhão, que era o comandante, era um sargento. Segundo era o gerente do Banco do Brasil. E o terceiro era o padre. O governo paranaense está vivamente interessado em dar maior apoio ao desenvolvimento de Foz do Iguaçu. Com seus 15 mil habitantes, esta cidade está vivendo no momento uma fase das mais animadoras, sendo certo que a iniciativa privada muito se deve à efervescência progressista da atualidade. A inauguração da Ponte Internacional é uma das razões dessa dinamização. A ponte significa maior movimento e renda financeira mais elevada. Em Foz do Iguaçu, daquele momento, né, nós tínhamos uma cidade pequena, com ruas muito semelhantes àquelas que foram abertas na década de 1940. Na cidade, para a gente vir, não tinha condição de vir, vinha a pé, eu vinha da ponte a pé. Para fazer compra, tinha nada mesmo. Olha, era bastante precária, viu? Nós tínhamos aqui a Avenida República Argentina, nós tínhamos a Rua Santos Dumont, que era a principal rua de Foz do Iguaçu. A Rua Santos Dumont era a rua dos hotéis, era a rua das padarias, era a rua dos açougues. Era bem diferente Foz do Iguaçu, era mato, praticamente. Conheci mato, depois que começou. Realmente a cidade naquela época tinha mais instalações, pouca precária, poucos hotéis, estrada de terra. Mas realmente o pessoal era muito hospitaleiro, o pessoal fazia um churrasco maravilhoso. Nós tínhamos uma churrascaria que ficava próxima da Avenida Brasil, na rua Tiradentes. A minha mãe era a cozinheira, o meu pai era o balconista que servia a bebida e cobrava as contas. Eu e o meu irmão eram os que puxavam aqui as comidas na época. Era com um vai e vem, que era tudo empratado, né? Com o tempo que foi passando, as pessoas vinham a cada semana, a cada mês, a gente reconhecia, né, os clientes nossos. Mas tinham os carros grandes que chegavam cheios de equipamentos e encostavam na frente da nossa churrascaria, e as pessoas que moravam próximo ficavam questionando, mas o que é isso? O que será que vai acontecer aqui? Será que vai acontecer alguma coisa nova aqui? E isso foi, sem dúvida nenhuma, trazendo muita curiosidade para o morador. Toda novidade, ela gera curiosidade e ela gera alguns receios, inclusive, e algumas teorias.
E uns comentavam que era para ver algum OVNI, outros comentavam que ia sair uma grande obra, mas ninguém tinha o conhecimento de que sairia uma das maiores hidrelétricas do mundo, a Itaipu Binacional. Meu nome é Corrado Piazentin, eu sou engenheiro civil hidráulico, eu nasci na Itália e estou aqui no projeto Itaipu desde 1971. O estudo do projeto Itaipu inicialmente era todo o trecho do Rio Paraná, entre Guaíra, Salto do Guairá, e a confluência com o Rio Iguaçu. Então ali foram feitas inúmeras investigações de topografia, hidrologia, sedimentologia, sondagens, mapeamento geológico, uma quantidade de estudos necessários para o projeto Itaipu. Bom, a década de 1970 é aquela década no Brasil que a sociedade brasileira começou a ter acesso, por exemplo, a televisores, geladeiras, a veículos automotores, necessidades de transporte coletivo. No início, a capacidade energética da cidade, que era limitada, elas atendiam às grandes indústrias. Mas quando chegaram as indústrias, as montadoras de automóvel, e outras indústrias ligadas à base, à exigência de energia, já demandava uma busca da antiga Light, e depois, com as sucessões, outras empresas que pudessem ajudar nessa formação. Era fundamental pensar saídas estratégicas para o problema da energia elétrica, para o problema da geração de energia elétrica, que conseguisse atender esse parque industrial brasileiro e que desse condições para a indústria nacional brasileira. Nós tivemos uma oportunidade de adquirir uma editora na área tributária fiscal. A editora ainda era na época da tipografia. As máquinas de impressão eram planas. Nós tínhamos uma edição urgente de uma legislação que deveria ser publicada e tivemos um corte de energia. Coisas que aconteciam. E o desespero e todo mundo correndo de um lado, porque aquela edição deveria estar pronta. Então foi um sofrimento naquela época, já na década de 70. No começo, para chegar em certo lugar, eu precisava abrir picada através do mato e chegar lá, depois, com a ajuda de pessoal do local, fazer pequenas escavações, pegar a amostra dos materiais. Com um barco, descemos pelo rio. Só que esse rio era cheio de cataratas. Então a gente tinha que parar, abrir uma picada até abaixo da catarata, levar com a mão o barquinho e depois navegar mais um pedaço. E depois tinha outras cachoeiras. E ali, de novo, abrir uma picada com facão, puxar o nosso barquinho até abaixo da cachoeira e assim por diante. Aqui o problema, na época da construção, foram as oscilações muito rápidas do Rio Paraná. Então a gente tinha que fazer algumas sondagens no rio e ali fizemos umas balsas e a partir da balsa com um poço no fundo foram feitas perfurações. Agora é interessante a gente pensar como que estrategicamente a Itaipu Binacional também está conectada com os objetivos internacionais do Brasil, principalmente o objetivo de aproximar e integrar com o Paraguay. Bueno, Paraguay hasta hoy en día no es un país muy industrializado, ¿verdad? Y las pocas industrias que habían eran principalmente del rubro textil, del rubro tabacalero y las industrias hasta la década del 60 más grandes y que empleaban un mayor número de obreros eran los frigoríficos. Entonces la ciudad en general no tenía mucha infraestructura. O caminho da amizade leva diretamente ao coração do Paraguai. Desde a chegada à Assunção,
o brasileiro se sente envolvido pela atmosfera de acolhedora simpatia que lhe dispensam os seus irmãos de continente. Tudo parece familiar aos nossos olhos. Até mesmo a arquitetura de outros tempos. Itaipu é uma obra da diplomacia. Há uma citação atribuída a um especialista do setor elétrico no Brasil, que disse que no Brasil todas as centrais hidrelétricas foram concebidas ou no Ministério das Minas e Energia ou na Eletrobras, exceto Itaipu, que foi concebida no Ministério das Relações Exteriores. Bastou os dois países se juntarem e resolverem pragmaticamente no melhor espírito de cooperação. O que estava em jogo era a necessidade, a oportunidade de transformar um problema numa solução. É o caso típico de fazer de uma crise uma oportunidade. A obra de Itaipu é precursora de uma maior integração. Foi uma obra pioneira na construção do Mercosul. Se não houvesse Itaipu, não haveria Mercosul. Não há dúvida, o Itaipu é fruto da relação de amizade entre o Brasil e o Paraguai. Se a gente pensar o primeiro ano da Itaipu Binacional, 1974 a 1975, os engenheiros tiveram muito trabalho e os tomadores de decisão tiveram também bastante trabalho para refletir, imaginar, projetar como acomodariam milhares de trabalhadores para construir a usina. Se nós estamos numa cidade de em torno de 30 mil habitantes, chegará a 40 mil operários. Então a gente tem aí uma necessidade tamanha que a Itaipu Binacional opta por construir 11 bairros, 11 vilas residenciais, do lado brasileiro e do lado paraguaio. Quando surgiu a Itaipu, a infraestrutura do município também foi criada. A cidade começou a ser modificada, principalmente na sua parte de urbanismo, e aí começaram a fazer essas avenidas, entendeu? Justamente para circulação das pessoas que futuramente estariam trabalhando dentro da obra. Vamos tentar imaginar a Foz do Iguaçu de 1976, 77. Cada dia chega ônibus, caravanas de pessoas a Foz do Iguaçu em busca de trabalho. Essas pessoas vão aos escritórios que estão recrutando e rapidamente essas pessoas começam a constituir as suas redes, né? Alguém que chama o parente, que ele sabe que está com necessidade de ter um emprego. Foz do Iguaçu, do dia para a noite, apareceram mais de 30 mil pessoas que vinham em busca de emprego, já contratados, já tinha 30 mil habitantes, então foi para 60. Um ano depois já foi para 90, 2 anos depois já foi para 120, entendeu? E Foz do Iguaçu chegou a estar com 150 mil pessoas, assim, questão de 4 anos, você imagine o crescimento demográfico que surgiu assim, do dia para a noite. Então você tem uma necessidade de construção da Itaipu, mas você também tem construção de residências fora das áreas de Itaipu. Você tem construções de prédios públicos em Foz do Iguaçu, você tem construções de prédios em Foz do Iguaçu que estão acontecendo naquele momento. Você tem as obras públicas, as obras privadas, você tem a necessidade de construir o mercadinho do bairro, que até então não existia ali um pequeno comércio. Você tem todas essas necessidades acontecendo, então Foz do Iguaçu realmente vira um espaço com oportunidades. Muitas pessoas abrindo qualquer tipo de atividade comercial, procurando a oportunidade de vender alguma coisa, porque a Itaipu consumia tudo. No mercado mesmo ele tomava conta. A gente da cidade tinha que sofrer para comprar as coisas, a fila. Demais, nossa senhora. Era gente.
As primeiras sondagens não eram muito profundas aqui no leito do rio por causa da dificuldade de perfurar. Mas depois, na parte a partir das margens do rio, havia possibilidade de fazer perfurações mais profundas. Algumas perfurações normalmente eram de 70, 80 metros de profundidade, mas algumas foram de mais de 200 metros de profundidade. A formação rochosa que está nas fundações de Itaipu são derrames basálticos. Então era um derrame basáltico com camada de 20, 30 metros até 50 metros. Era uma lava bastante líquida que se esparramava por toda a região. E ali foram ensaiados os diversos materiais que a gente precisava obter os parâmetros para o projeto das fundações da barragem de Itaipu. Aqui um basalto vesicular amigdaloide, todos esses buraquinhos, não é? São os gases que subiram no magma. Itaipu chegou com muitas novidades. É a novidade do território, é a novidade da integração com o Paraguai, né? As pessoas se integrando, é a novidade de pessoas que são diferentes, que são pessoas simples, que são produtos do êxodo rural, mas é também a novidade dos técnicos, do pessoal de nível médio, de nível superior, né? Que certamente chegam com equipamentos, que certamente chegam com ideias e com proposições e até mesmo com vestimentas que penso eu que eram novidade para a maioria das pessoas que nunca tinha saído de Foz do Iguaçu ou não tinham contato com essas novidades todas de grandes centros, né? Itaipu generó en Paraguay un fenómeno que no había ocurrido hasta ese momento en la economía. Hay un Paraguay antes de Itaipu y después de Itaipu. Paraguay creció el 12% de su Producto Interno Bruto en el año 75 y 76. Itaipu generó algo que no había ocurrido y que dicen unos sociólogos, Víctor Jacinto Flecha y Carlos Martini, una pequeña clase media que hasta ese momento era muy exigua en la sociedad paraguaya. Então a grande realidade é que Itaipu chega e transforma a região de tal forma e se coloca como um agente de mudança local e regional, que nas primeiras análises que a gente faz não tem como não fazer referência ao momento da chegada da Itaipu Binacional, né? E isso acaba muitas vezes sendo a nossa baliza histórica principal. Era um negócio extraordinário, que havia muita discussão se isso poderia ou não dar certo, né? Eu acho que era difícil, porque existia concorrência entre os países, mas absolutamente, sob o ponto de vista empresarial, que é o foco que a gente via, foi um sucesso desde o início. Realmente foi um trabalho muito bem feito e que permitiu de não atrasar o cronograma de construção da obra. Então, Foz do Iguaçu passou por tudo isso, passou por essas fases e nós também aproveitamos, né, nos divertir junto, fazer parte. A gente tem a humildade de falar que graças, entendeu, a todo esse momento que aconteceu, esse boom, a minha família e milhares de outras famílias aqui, elas se beneficiaram graças à hidroelétrica de Itaipu. Itaipu, sem dúvida nenhuma, se você pensar que ela é grande, multiplique ela por 100, entendeu? Multiplique ela por 1000, porque é muito grande mesmo.